Fala, antenados, tudo bom com vocês? Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje a gente vai falar da segunda parte da trilogia Rua do Medo, onde o primeiro filme foi lançado na última sexta-feira, dia 2 de julho, e o segundo filme, 1978, vai sair na Netflix nessa sexta-feira, dia 9 de julho. E eu venho falar aqui tudo o que eu achei desse filme, todas as teorias que eu já pensei e o que eu acho que é essa maldição que acontece em Shadside. Então, vem comigo. Esse filme começa justamente quando acaba o primeiro filme, em 1994, quando Dina e Josh conseguem imobilizar a Sam, que está possuída pela maldição. Então eles vão até a casa da única sobrevivente do massacre do acampamento Nightwing. E lá, a única sobrevivente começa a contar a história da noite onde muitas crianças nesse acampamento acabaram morrendo. E ela foi uma das poucas sobreviventes que estava na mira da bruxa. Igual ao primeiro filme, 1978, ele acaba seguindo a mesma estrutura narrativa e de desenvolvimento do seu primeiro filme e também de vários outros slasher que a gente já conhece. A gente tem os adolescentes com hormônios à flor da pele, as famosas rixas entre um grupo e o outro, a gente tem as mortes mais malucas, mas sempre fazendo sentido para a construção do nosso serial killer. E da mesma forma que em 1994, muitas informações mais sobrenaturais sobre como essa maldição começam a tomar um tom um pouco mais sério. Já que no primeiro filme a gente tem um tom bem mais caricato, um pouco mais exagerado, até mesmo brincando, já que o primeiro filme ele acabava se baseando muito nos slasher dos anos 90, que são os slashers que são quase conscientes de que eles são filmes e não são reais. Então eles geralmente brincavam com os estereótipos, brincavam com os tropos narrativos. E aqui em 1978, ele também segue alguns tropos mais relacionados aos slasher dos anos de 1970, 1980. E um que é bem característico, que você já vai matar logo de cara, a gente já viu no primeiro trailer, que é Sexta-feira 13. Que é o Camp Slasher. Esse termo não existe, mas são aqueles slasher que a gente sempre está ambientado num acampamento. A gente tem o Sexta-feira 13, a gente tem a última temporada de American Horror Story, que se passou no acampamento. Só que, da mesma forma que em 1994, o 1978, ele consegue pegar toda essa construção de filme slasher, essas homenagens, e consegue construir uma coisa nova com a sua história, por causa que é uma história um pouco mais linear, porque como o primeiro filme ele já estabeleceu bem que existe uma maldição, existia uma bruxa, que a cidade Shadside era junta com a Sunnyvale, era uma cidade só que acabou se dividindo, e que aconteceu uma maldição e tem os elementos sobrenaturais que permeiam tudo isso. A diferença aqui é que no primeiro filme a gente acabou vendo assassinos do passado que voltaram à vida para assassinar o seu alvo, que era a Sam. A bruxa queria a Sam. E nesse filme a gente não vai ter essa quantidade enorme de assassinos. A gente acabou conhecendo no primeiro filme o Tommy Slater, que era quase que um lenhador, o cara mascarado com o pano de estopa. A gente viu a Ruby Jane, que era aquela menina da navalha. E a gente tinha também o assassino do filme, o assassino da época, né, 1994, que era bem uma referência ao Pânico. Aqui a gente só vai ter só um, que a gente vai ver a origem do Tommy Slater e como que ele era antes de ser possuído, quando ele estava no processo da possessão, da maldição, e também toda a sua trajetória como um serial killer dentro do acampamento. Tirando um pouco esse elemento mais, vamos dizer assim, infantilizado do primeiro filme, que não parecia ser tão sério com todos os elementos que ele iam introduzindo, em 1978 ele consegue ter mais seriedade, ele traz novas informações para essa maldição, para essa rixa entre essas duas cidades, que a gente começa a ficar tenso quando eles vão apresentando ela pouco aos poucos, quando a nossa sobrevivente vai contando o que aconteceu com ela e com a sua irmã no verão de 78.
E essa seriedade acaba criando uma tensão ainda maior e crescente. A cada nova cena, a cada novo enquadramento que o filme ele acaba levando pra gente, a gente consegue ver a seriedade que eles estão tentando trazer e que essa maldição, por mais que seja uma coisa sobrenatural, uma coisa que realmente não acontece, ela precisa ser tratada como é. Tá acontecendo uma coisa errada e eles precisam ter seriedade para conseguir quebrar essa maldição de alguma forma. Um elemento dessa trilogia que eu acabei não comentando no primeiro vídeo, mas que é importante e que nesse filme está muito presente, é a rixa entre Shadyside e Sunnyvale. Essas duas cidades que a gente teve um vislumbre no primeiro filme, que elas eram uma cidade só, que acabou se dividindo, tem uma rixa, Sunnyvale acabou prosperando, Shadyside não, e nesse meio tudo tem uma maldição que apenas afeta os Shadsiders. E nesse filme a gente conseguiu ver como essa rixa é muito, muito pesada. Como a gente está num acampamento, sempre tem aquelas atividades de grupo em que um grupo precisa competir com outro grupo. E é lógico, aqui a competição é entre quem é o Shadsider contra o Sunnyvale. Mas a gente começa a perceber que talvez essa rixa tenha começado com a Sarah Fier, tenha começado com essa inquisição da bruxa, e que essa maldição acaba sendo uma coisa que conecta essas duas cidades. Porque enquanto a maldição mantém o seu serial killer vivo, ele acaba atacando apenas Shadsiders. E nesse filme, 78, a gente vê isso, que o nosso assassino, o Tommy, ele acaba só perseguindo quem é Shadsider, e não Sunnyvale. Ele acaba até machucando um Sunnyvale, mas ele não continua matando um Sunnyvale, ele só vai atrás de Shadsiders. Isso acaba criando uma teoria de que talvez quando essa pessoa acaba morrendo, quando ela volta, quando a Sarah Fier pede pra ele voltar pra assassinar o seu alvo novamente, ele acaba matando qualquer pessoa na sua frente, independente de quem que seja. Ele só quer chegar ao seu alvo e não tá nem aí. O que pode levantar que talvez essa maldição esteja muito, muito relacionada com alguma traição que os habitantes de Shadsider fizeram contra a Sarah, ou até mesmo seja a origem da rixa entre Shadsider e Sunnyvale. Talvez a Sarah seja uma Sunnyvale que se mudou para Shadside, só que Shadside não foi muito receptivo com ela e acabou acusando ela de bruxaria. Só que a gente só vai ter essa resposta no próximo filme, no terceiro e último filme da trilogia, 1666, quando a gente vai ser transportado para essa época e vai descobrir o porquê que a Sarah, ou essa maldição, acaba acabando com a vida de um morador de Shadside e com vários outros. Então, muito obrigado por acompanhar até aqui. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você acha que está acontecendo nessa trilogia, qual que é essa maldição. Compartilhe com seus amigos que estão gostando da trilogia Rua do Medo, que gostam da Netflix. Curta esse vídeo, ajuda a gente a crescer aqui no YouTube. Se você caiu de paraquedas, se inscreva no canal, não custa nada, e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Até a próxima!